Olá, hora de conferir os destaques da semana nas sessões plenárias do STF, o Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É a primeira edição de 2015 do Plenárias que está começando agora. E hoje com os destaques das sessões de julgamento dos dias 4 e 5 de fevereiro de 2015 e também a sessão plenária da segunda-feira, uma sessão solene de abertura dos trabalhos do Poder Judiciário no ano de 2015. Karina, justamente uma sessão que marca solenemente a retomada dos trabalhos de todo o Poder Judiciário, embora, na verdade, durante o mês de janeiro, as atividades elas não ficam plenamente encerradas. Todo o Poder Judiciário tem como característica também um funcionamento, no caso do Supremo, por exemplo, com um plantão do presidente do STF. Esse é o caso dos tribunais superiores, não é? Ao término do ano, existe um chamado recesso forense, que vai do dia 20 até o dia 6 de janeiro, e depois aqui os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, os ministros acabam entrando de férias propriamente, mas as atividades judicionais, como você bem disse, elas não são interrompidas totalmente. As questões urgentes, não é? Casos de habeas corpus, de prisão, expedição de mandados de prisão, enfim, tudo acaba funcionando com servidores, né, a quantidade de servidores reduzida, mas sob a comando do presidente ou quem por ele designado para comandar esse plantão judiciário. E com a retomada do ano judiciário, com os trabalhos do Poder Judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal, o próprio regimento interno prevê essa sessão solene de abertura, em que há o discurso do presidente, outras autoridades presentes, representantes dos três poderes, não é? A presidência do Supremo Tribunal Federal, a presidência da República também e os presidentes da Câmara e do Senado, representando o Legislativo Federal. Há uma série de discursos nessa abertura, é uma sessão que não há julgamentos, a gente chama de sessão não jurisdicional, apenas para a instalação do ano judiciário. Os julgamentos, efetivamente, aconteceram na quarta e na quinta-feira desta semana e muitos recurso extraordinário e ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas e com resultados positivos, inclusive um tema com repercussão geral acabou, não é, colocando fim a uma discussão de pelo menos 13.500 processos que estavam sobrestados, aguardando a decisão em um recurso extraordinário que foi decidido na quarta-feira. Vamos ver tudo na edição de hoje, então, como sempre, fatiando os temas, começando com a sessão solene que marcou a instalação do ano judiciário de 2015 no Supremo Tribunal Federal. Na sessão, representantes do Legislativo, Executivo e Judiciário estiveram presentes. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, destacou o papel da advocacia. Voz indispensável do cidadão e essencial à justiça. Renova o seu propósito em permanecer à disposição do Judiciário brasileiro para contribuir com a consolidação das instituições da República. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, falou sobre alguns temas que, segundo ele, merecem atenção do Judiciário. A solidificação do combate à corrupção como fortalecimento das instituições e do regime democrático. A reafirmação do indispensável poder investigatório do Ministério Público. O balizamento legal em relação ao financiamento público e privado das campanhas eleitorais. A inafastável melhoria das condições do sistema carcerário. Revisitar o tema da lei da anistia em razão do julgamento do Estado brasileiro pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. O uso planejado do Instituto da Repercussão Geral como instrumento de celeridade e eficiência do sistema de justiça. E a necessária valorização das carreiras dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, entre outros. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou a necessidade de se discutir o Estatuto da Magistratura Nacional. O presidente falou também sobre o número de processos na Justiça. De acordo com o último relatório do Conselho Nacional de Justiça, existem cerca de 95 milhões de ações em tramitação no Brasil. E antes de declarar aberto o ano judiciário, o presidente destacou metas a serem cumpridas. Chegada a hora
de rediscutirmos as bases da magistratura nacional, de maneira a colocarmos os nossos juízes em um patamar profissional e institucional compatível com os inestimáveis serviços que prestam ao país. Assegurar a concretização dos direitos fundamentais, consideradas as suas várias dimensões, e o que é muito importante, a meu ver, garantir a estabilidade das instituições republicanas. Esse é o compromisso que a atual gestão da Corte assume com a sociedade brasileira. Karina, é uma característica, inclusive, desta sessão solene, além, digamos assim, deste aspecto solene, como a própria palavra já diz, que marca a abertura dos trabalhos com a presença dos três poderes da República, também sempre há uma expectativa com relação exatamente aos discursos que são apresentados, inclusive do representante da Ordem dos Advogados do Brasil e também do presidente da Corte, como vimos também do Procurador-Geral da República. Assim como aquela sessão de encerramento das atividades do Judiciário marca o discurso e a avaliação que o presidente da Corte faz com números do Poder Judiciário, também há sempre essa característica de uma marcação de compromissos do ano que se inicia. De expectativas, exatamente. Né? E é o que acontece em relação a 2015. No caso, uma outra expectativa que sempre existe, Karina, é com relação às sessões de julgamento, às sessões jurisdicionais. E como você já adiantou no início do programa, nós tivemos já vários processos marcados para julgamento e uma pauta bastante variada, como foi bem característico, particularmente nesse segundo semestre de 2014. A atuada vai sendo a mesma, mais ou menos, nas sessões plenárias. Se a gente fizer o cálculo, na quarta-feira, pelas minhas anotações, foram 7 processos que foram julgados e além daquelas listas dos ministros, não é, que são recursos julgados, assim, vamos dizer assim, em conjunto, em razão de alguns vícios que foram localizados ou talvez ausência de requisitos para a propositura daquele recurso. Então, a ausência de assinatura do advogado no próprio recurso, a ausência de procuração, a intempestividade, foi protocolado fora do prazo, enfim, as listas dos ministros acabam sendo julgamentos mais céleres, mas que acabam também sendo computados nesses números de julgamentos. Na quarta, então, além das listas, 7 julgamentos realizados. Um deles, como eu falei, um recurso extraordinário que tratava da capitalização de juros, questionando uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teve repercussão em mais de 13.500 processos que acabaram sendo resolvidos com a decisão da quarta-feira. E na quinta, 6 processos também vieram a julgamento, além das listas, é claro, mas 3, na verdade, acabaram ficando pendentes em razão de pedidos de vista dos ministros naquelas ações diretas de inconstitucionalidade, enfim. Mas, vamos dizer assim, um resultado positivo para essa primeira sessão, essas 2 primeiras sessões jurisdicionais do início de 2015. Resultados bastante positivos, ações diretas de inconstitucionalidade julgadas procedentes, algumas leis declaradas inconstitucionais, outras confirmadas a sua constitucionalidade. Resultado positivo para a primeira semana. E vale lembrar, reforçando, que a matéria que vimos agora foi sobre a sessão da segunda-feira de abertura dos trabalhos. Na quarta-feira, o Supremo realizou a primeira sessão ordinária de 2015, sessão jurisdicional. Ao todo, 7 processos, como já adiantou a Karina, foram julgados entre ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, além das chamadas listas dos ministros. Vamos acompanhar na reportagem os destaques da sessão. Por unanimidade, o plenário confirmou uma medida cautelar concedida pelo ministro Dias Toffoli ao governo do Mato Grosso, que questiona, por meio de uma ADI, uma lei estadual sobre a aceitação de títulos obtidos em países do Mercosul para progressão funcional de servidor público. Na época em que concedeu a liminar, o ministro Dias Toffoli argumentou que a norma deveria partir do Poder Executivo e não da Assembleia Legislativa. Disse ainda que em apenas 2 meses da publicação da lei, mais de 50 pedidos de progressão foram solicitados. A decisão que suspendeu essa medida levou em consideração ainda o aumento de quase 19% que os servidores teriam com o benefício da lei. O mérito da ação direta de inconstitucionalidade ainda vai ser analisado pela Corte. Os ministros também julgaram um recurso extraordinário sobre uma medida provisória que trata da capitalização de juros no país. Aprovada em 2000 e reeditada em 2001, a MP estabeleceu que é possível cobrar juros sobre juros em períodos inferiores a 1 ano.
O TJ do Rio Grande do Sul considerou essa medida inconstitucional e uma instituição financeira, então, recorreu, defendendo a MP. Aqui no Supremo foi discutida se a medida atendeu aos critérios de urgência e relevância exigidos pela Constituição. O advogado do Banco Central defendeu a MP. Ele disse que há 14 anos o país vivia um momento de profunda insegurança financeira e de risco de crédito que poderia afetar o consumidor. E o cenário então vivenciado não era nada ameno. Era tormentoso e atribulado com toda sorte de instabilidade jurídica. Em suma, a norma discutida neste momento superou a grave querela quanto à possibilidade de capitalização mensal e trouxe padronização e uniformidade no cômputo dos juros, mais informações ao consumidor. O relator do recurso extraordinário, o ministro Marco Aurélio, votou pela inconstitucionalidade do artigo 5º da medida provisória. Ele argumentou que não é possível que o instrumento criado para ter uma vigência de 30 dias, podendo ser renovado, continue produzindo efeitos por 14 anos. Não tenho motivos para esta altura entender de modo diverso. Continuo não concebendo o artigo 2º da Emenda Constitucional 32, de 11 de setembro de 2001, como tendo o alcance de perpetuar algo que foi editado para viger por período limitado. Acresce que, ao ser formalizada, não estavam presentes, considerada a matéria disciplinar, os requisitos de urgência e relevância ante o período durante o qual vigorou a lei da usura, a legitimar o ato efêmero da Presidência da República, descabendo admitir que emenda constitucional possa convalidar ato normativo que nasceu e irritou, considerados dois predicados, a relevância e a urgência. Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego o provimento, declarando, como fez o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a inconstitucionalidade do artigo 5º, cabeça da medida provisória 2170, dígito 36, de 23 de agosto de 2001. E, prevalecente essa ótica, tem-se a ocorrência da condição resolutiva a que me referi, quanto ao pronunciamento do ministro Ari Pagender no julgamento sob o ângulo estritamente legal do recurso especial. É como voto. Já o ministro Teori Zavascki votou diferente do relator e considerou a medida constitucional. Declararmos a inconstitucionalidade dessa norma significaria, portanto, atuar sobre um passado onde milhares de operações financeiras, em tese, poderiam ser atingidas. Até por esse motivo de conveniência, eu não vejo como se deva hoje declarar a inconstitucionalidade. Portanto, pedindo vênia, eu dou provimento ao recurso. A divergência foi acompanhada pela maioria dos ministros. E, sendo assim, o texto da MP que permite a capitalização de juros em prazos inferiores a 1 ano não fere a Constituição. O recurso teve repercussão geral reconhecida e deve resolver mais de 13.500 processos que estavam à espera dessa decisão. Os ministros também julgaram uma ADI que questionava um dispositivo de uma lei complementar do Rio Grande do Norte. A norma permitia que escrivães assumissem como técnico judiciário sem concurso público. O advogado do sindicato da categoria defendeu a medida. Os escrivães fizeram concurso para o cargo e o concurso foi baseado na Lei Estadual 51 de 87. E as atribuições para as quais eles concorreram estavam previstas nessa lei. E, portanto, não há de se falar em constitucionalidade. Os ministros acompanharam por unanimidade o voto do relator ministro Marco Aurélio, que julgou parcialmente procedente a ADI. Ele considerou que, nesse caso específico, não há inconstitucionalidade, porque havia uma previsão legal para a mudança de cargo. Karina, vamos voltar naquele julgamento da questão dos juros sobre juros. A discussão central teria sido relacionada à constitucionalidade da medida provisória, do que se refere à sua urgência e relevância? Esse foi o tema central? Exatamente, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria dito que essa capitalização não poderia acontecer por ser inconstitucional.
Mas aqui no Supremo Tribunal Federal, o Banco Fiat buscava a reversão dessa decisão, portanto, afastando qualquer argumentação de inconstitucionalidade. O ministro Marco Aurélio, no seu voto, e ele acabou ficando vencido pelos demais ministros presentes na Corte, ele entendeu que a medida provisória ela era criada justamente para produzir efeitos durante 30 dias, podendo ser prorrogada. Na verdade, ela era reeditada por várias vezes, não havia nenhum óbice em relação ao número de reedições e acabava se prolongando ao longo do tempo, aquilo que era para ser provisório acabava ficando por prazo indeterminado. E era este o questionamento do ministro Marco Aurélio, esse ponto que ele entendia que havia uma inconstitucionalidade. Um provisório que virava permanente. Permanente, e ao longo de 15 anos a medida provisória continua produzindo efeitos ainda. Então ele disse, não é concebível que um instrumento que foi editado para produzir efeitos por um período, por um determinado período, ela se protele ao longo do tempo por um prazo indeterminado. Então esse era o ponto que o ministro Marco Aurélio bastante enfatizou no seu voto. O ministro Teori Zavascki, ele refutou a argumentação de inconstitucionalidade, dizendo que não seria possível se aferir hoje o que lá no passado, há 15 anos, seria relevante e urgente para a edição dessa medida provisória. Não que o Supremo Tribunal Federal não possa entrar nessa seara, isso até foi bastante discutido, mas àquela época, e principalmente se tratando de operações do sistema financeiro, ficaria difícil avaliar hoje, na verdade, na sessão da quarta-feira, se a relevância e a urgência para a edição da medida provisória estariam presentes a ponto de declarar essa inconstitucionalidade. E ele lembrou ainda a emenda constitucional número 32 de 2001 também, na verdade ela foi, essa emenda constitucional, ela foi promulgada numa data bastante simbólica, 11 de setembro de 2001, ela modificou vários detalhes da edição da medida provisória, mas permitia que aquelas medidas provisórias editadas antes dessa data e que ainda não tinham sido convertidas em lei, portanto, elas continuassem produzindo efeitos ao longo do tempo, até que uma nova medida provisória viesse revogá-la expressamente, o que não aconteceu, ou que o Congresso Nacional deliberasse sobre o tema. Nenhum dos casos aconteceram. Para o ministro Teori Zavascki não era possível, portanto, aferir se era urgente e relevante, dado o passar do tempo, e que também essa previsão constitucional, diante da emenda, faria com que essa medida provisória continuasse produzindo os efeitos normalmente. Então, para ele não havia qualquer inconstitucionalidade, e aí o recurso do Banco Fiat acabou sendo provido para modificar a decisão do Estado do Rio Grande do Sul, continuar aplicando a capitalização da forma como vem sendo, de acordo com a decisão da maioria do plenário, vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Ou seja, acompanhou-se a divergência aberta pelo ministro Teori Zavascki. Exato. Esta foi a sessão plenária da quarta-feira. Vamos conferir agora os destaques da sessão da quinta-feira, dia 5, que começou com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo da lei que dispôs sobre a criação de cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, ou famoso DAS, nos órgãos do Poder Executivo Federal. A ação foi apresentada pelo Partido Democratas. O partido alegou na ADI aumento de despesas do Poder Executivo, a falta de um parecer da Comissão Mista do Congresso na conversão em lei da medida provisória 220 de 2004 e afronta a Constituição Federal por ausência de concurso público. A relatora, ministra Carmen Lúcia, julgou improcedente a ação por considerar que não há violação à Constituição. A criação dos cargos em comissão e das funções gratificadas não importa por si só em ofensa aos princípios do concurso público ou, como no caso alegado, da proporcionalidade. Primeiro, porque as funções de confiança só podem ser ocupadas por servidores de carreira, sendo-lhes facultada também a ocupação dos cargos em comissão, dos quais a Constituição da República determina-lhes seja reservado o percentual mínimo. Também porque, como salientado na exposição de motivos 49, a criação desses cargos e funções no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi precedida, aspas, de abrangente processo de consulta e de um diagnóstico de autoavaliação feito com base no modelo de excelência de gestão pública, decorrendo da necessidade de organização de sua estruturação organizacional para compatibilizá-la com as necessidades do setor produtivo. E, neste caso, vieram nas informações a demonstração de que estes cargos são exercidos em vários lugares do Brasil, para um total de mais de 11 mil cargos
Estes 435 seriam os de direção e assessoramento nesse ministério e que se deslocam no Brasil exatamente para exercer essas chefias. Por isso é que essa desproporcionalidade não se apresenta de maneira flagrante a tornar inconstitucional ou aplicável este princípio no caso, em que pese à primeira vista realmente parecer um número considerável. Mas eu tive o cuidado de reiterar pedido de informações para o esclarecimento deste ponto. É isto. O Ministério hoje conta com 11 mil, quase 12 mil cargos, esses são os de direção e assessoramento e que são espalhados por todo o Brasil, tanto os cargos como as funções. Por essas razões, senhor presidente, eu estou votando no sentido de julgar improcedente a presente ação. O voto da relatora foi seguido por unanimidade pelo plenário. Os ministros também julgaram uma lei complementar do Pará que trata do regimento previdenciário de servidores civis e militares. Foi questionada a possibilidade dessa lei tratar de ambos os temas. Para o procurador do Estado, não há inconstitucionalidade. E deu todo o tratamento que a Constituição destina aos militares apenas numa lei específica, numa lei geral, mas com tratamento específico aos militares. Não há nenhum prejuízo, o sistema está funcionando. No entanto, o relator da ADI, ministro Luiz Fux, ressaltou que a Constituição exige lei específica para o regime previdenciário de militares. A Constituição de 88, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 18, impõe um dever de reconhecimento da situação especial dos militares em virtude das peculiaridades de suas atividades ligadas, que são a soberania nacional e a segurança pública. No meu modo de ver, se revela manifestamente procedente essa ação declaratória de inconstitucionalidade. A divergência foi aberta pelo ministro Teori Zavascki, que considerou que a norma traz elementos jurídicos diferenciados para os militares que atendem aos requisitos constitucionais. O que a Constituição está exigindo é que os militares tenham um tratamento normativo específico. De modo que não se pode confundir, no meu entender, essa exigência com a exigência de simplesmente ter duas leis. O julgamento foi suspenso após o ministro Gilmar Mendes pedir vista. Outros 2 processos iniciados na sessão desta quinta-feira devem voltar à pauta. Um trata da obrigatoriedade do Estado do Amapá de arcar com aposentadorias e pensões durante a vigência de um decreto de 1991. O outro é sobre a legalidade do Procurador-Geral Regional indicar os integrantes do Ministério Público Estadual para atuarem na Justiça Eleitoral em caso de cargos vagos ou de impedimento de promotores de justiça. Nos 2 processos, houve pedido de vista. Durante a sessão, os ministros também julgaram inconstitucional uma lei matogrossense que previa pagamento de seguro obrigatório para famílias de militares mortos ou com invalidez permanente. Pois é, Karina, portanto, nós tivemos nessa sessão plenária mais de uma ação que abordou essa questão dos militares que foi julgada naquele processo que nós vimos na reportagem. Foi exatamente essa lei do Estado do Mato Grosso que, na verdade, ela obrigava o governo a contratar um seguro obrigatório de danos pessoais no valor de 200 vezes o salário mínimo para o servidor militar em caso de falecimento ou em caso de invalidez permanente. E aí os ministros acabaram entendendo que essa lei seria inconstitucional por 2 motivos. Vício de iniciativa, já que em se tratando de regime jurídico de servidor público, no caso de militares, e mesmo em caso de transferência para a reserva, essa matéria deveria ter iniciativa, o projeto de lei deveria ter partido do governador, do Poder Executivo e não do Legislativo. E houve essa inversão. E consideraram também o fato de que a contratação desse seguro obrigatório, por iniciativa do Legislativo, implicaria num aumento de despesa para o Executivo, que o Supremo decide todas as vezes que é inconcebível. Então, por esses 2 argumentos, acabaram declarando inconstitucional a lei do Estado do Mato Grosso, não tendo mais o Estado, portanto, a partir da publicação da ata do julgamento, em que ficou decidida pela inconstitucionalidade da lei, a obrigação de recolher esse seguro obrigatório. Então, a decisão foi unânime, um julgamento até relativamente rápido. E no outro, que tratava do regime previdenciário dos servidores militares, no caso do Estado do Pará, a discussão era, para o ministro Luiz Fux, a Constituição exige uma lei específica para tratar de regime dos militares, no caso do regime previdenciário. E o Estado do Pará teria contemplado em uma única lei o regime previdenciário para os servidores públicos civis e militares. Para o ministro Luiz Fux, teria que ter
uma lei para os militares e uma lei para os servidores civis. O ministro Teori Zavascki acabou abrindo a divergência, entendendo que bastava uma normatização para os militares e que, nesse sentido, ele interpretava a exigência constitucional de lei específica. Mas, como vimos, o julgamento foi interrompido em razão de um pedido. A princípio, um pedido de vista em mesa do ministro Gilmar Mendes, mas como na segunda parte da sessão da quinta-feira a sessão acabou sendo interrompida de forma um pouco antes, acabou revertendo esse pedido de vista em mesa do ministro Gilmar Mendes em vista regimental. Vamos aguardar, então, quando o retorno desse recurso extraordinário para ver efetivamente se a lei específica do Estado do Pará atende aos argumentos ou do ministro Luiz Fux ou do ministro Teori Zavascki, que abriu a divergência. E o retorno deste processo, assim como toda a movimentação no plenário do Supremo, você acompanha ao vivo no Direto do Plenário. E nós vamos nos despedindo nesta edição do Plenárias, nesta primeira edição de 2015 do Plenárias, já com o encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, ao vivo, no Direto do Plenário, quarta e quinta-feira, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.